Minha mãe vendeu nossa casa de infância para financiar a startup do meu irmão, e depois tudo deu errado. Eu estava no trabalho quando recebi a mensagem no WhatsApp que mudou tudo. Era uma foto da placa de vendido na frente da casa onde cresci em Campinas, aquela casa amarela com o portão verde que meu pai pintou pela última vez antes de morrer. Minha mãe tinha mandado apenas um emoji de coração e as palavras "já era". Senti o estômago revirar e as mãos tremeram tanto que derrubei o café na mesa. Durante semanas, eu tinha notado que ela estava estranha nas videochamadas. Sempre desviava o assunto quando perguntava sobre as contas, sobre como estava se virando com a aposentadoria. Agora tudo fazia sentido. Ela tinha vendido nossa casa sem me avisar, sem discutir, sem nada. 27 anos de memórias, de Natal em família, de aniversários no quintal, de tardes jogando bola com meu irmão mais novo. Liguei para ela imediatamente, mas caiu na caixa postal. Tentei mais 3 vezes. Nada. Mandei mensagem perguntando o que estava acontecendo, se ela estava bem, se precisava de ajuda. A resposta veio só 2 horas depois: "Converso com você amanhã, filho." Agora não desce. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em todas as possibilidades. Será que ela estava doente? Será que tinha alguma dívida que não conhecia? Será que alguém estava forçando ela a vender? Peguei o celular pelo menos 10 vezes para ligar novamente, mas sempre desistia. Conhecia minha mãe há 32 anos, e quando ela dizia que conversaria no dia seguinte, não adiantava insistir. Na manhã seguinte, ela me ligou cedo. A voz estava diferente, mais firme que o normal, como se tivesse ensaiado o que ia dizer. Me contou que tinha vendido a casa para ajudar meu irmão com um projeto, uma startup de tecnologia que ele estava montando. Disse que era a oportunidade da vida dele, que ele tinha um plano incrível, que ia dar muito dinheiro. Falou com tanta convicção que por um momento quase acreditei. Mas aí ela disse algo que me gelou. Ele prometeu que em 6 meses compraria uma casa ainda melhor para mim. Meu irmão, que aos 28 anos ainda morava com a mãe, que nunca tinha tido um emprego fixo, que vivia de freelances de design gráfico, prometeu comprar uma casa melhor. Com uma startup. Em 6 meses. Engoli seco e perguntei quanto ela tinha dado para ele. R$ 400.000. R$ 400.000 que eram literalmente tudo o que ela tinha no mundo. O valor da casa, as economias, a reserva de emergência. Tudo. Ela tinha apostado tudo na promessa do meu irmão. Senti uma raiva subir pelo peito que nunca tinha sentido antes. Não raiva da minha mãe, que sempre foi generosa demais, mas raiva dele, que tinha se aproveitado do amor incondicional dela. Desliguei o telefone e imediatamente tentei ligar para meu irmão. Direto para a caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Nada. Ele tinha simplesmente desaparecido. Fiquei o resto da manhã tentando entender como ele tinha conseguido convencer nossa mãe a fazer uma coisa dessas. Ela sempre foi cuidadosa com dinheiro, sempre planejou tudo. Mas quando se tratava dos filhos, especialmente do caçula, ela perdia completamente a razão. 3 dias depois, meu irmão finalmente respondeu. Disse que estava muito ocupado com a empresa, que não podia falar no telefone, mas que estava tudo sob controle. Mandou um monte de prints de telas do aplicativo que estavam desenvolvendo, gráficos que não significavam nada, projeções financeiras que pareciam ter saído de um sonho. Dizia que já tinham investidores interessados, que era questão de tempo para explodir no mercado. Eu trabalho com marketing digital há 8 anos, conheço um pouco desse mundo. E tudo o que ele estava mostrando me cheirava a amadorismo. O aplicativo era básico, sem diferencial nenhum. As projeções eram ridiculamente otimistas. Os supostos investidores eram apenas conhecidos que tinham manifestado interesse vago. Mas quando tentei explicar isso para minha mãe, ela me disse que eu estava sendo negativo, que estava com inveja do sucesso do meu irmão. O primeiro mês passou relativamente tranquilo. Minha mãe estava morando temporariamente na casa de uma amiga, animada com as atualizações que meu irmão mandava sobre o progresso da empresa. Ele tinha alugado um escritório pequeno no centro da cidade, contratado 2 estagiários, comprado computadores e equipamentos. Nas fotos que mandava, tudo parecia profissional e promissor. Mas no segundo mês, as coisas começaram a desandar. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que meu irmão estava estranho, que não atendia mais às ligações dela, que quando falava com ela estava sempre nervoso e irritado.
Ela tinha ido ao escritório 2 vezes e ele tinha ficado visivelmente incomodado, pedindo para ela não aparecer sem avisar porque atrapalhava o trabalho. Foi quando descobri a primeira mentira. Minha mãe tinha comentado casualmente sobre os 2 estagiários que ele tinha contratado e alguma coisa não batia na história. Fiz uma pesquisa rápida no LinkedIn e encontrei os perfis deles. Eram amigos da faculdade do meu irmão, não estagiários. E mais estranho ainda, segundo os perfis, eles trabalhavam em outras empresas, não na startup dele. Confrontei meu irmão por mensagem e ele entrou em pânico. Disse que eu estava sendo intrometido, que não entendia nada de negócios, que estava sabotando o sucesso dele. Mas eventualmente admitiu que os estagiários eram apenas amigos ajudando de graça nos fins de semana. Disse que não tinha dinheiro para pagar salários ainda, mas que isso era normal em startups. Que eu deveria confiar nele. A situação ficou ainda mais estranha quando comecei a pesquisar sobre o escritório. Liguei para o prédio se fazendo passar por um possível cliente e descobri que ele tinha alugado apenas uma sala pequena, não o escritório inteiro como dava a entender nas fotos. E o pior, estava 3 meses atrasado no aluguel. A administração estava prestes a despejá-lo. Quando confrontei minha mãe com essas informações, ela entrou em negação total. Disse que eu estava sendo pessimista, que todo negócio passa por dificuldades no início, que eu deveria apoiar meu irmão em vez de criticar. Mas eu via nos olhos dela que começava a ter dúvidas. Ela só não queria admitir que tinha cometido o maior erro da vida. O terceiro mês foi quando tudo desmoronou de vez. Meu irmão parou completamente de responder mensagens e ligações. Minha mãe foi ao escritório e descobriu que ele tinha sido despejado. Não havia mais nada lá, apenas uma sala vazia e suja. Os vizinhos da sala ao lado contaram que fazia semanas que não viam ninguém por lá. Naquela noite, minha mãe me ligou soluçando. Disse que se sentia a pessoa mais idiota do mundo, que tinha destruído o futuro dela por causa de um sonho maluco. Eu dirigi 3 horas até a cidade onde ela estava, encontrei ela completamente devastada. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, ela mal conseguia falar direito. Passamos a noite toda conversando. Ela me contou detalhes que não conhecia, como meu irmão tinha sido persuasivo, como tinha usado argumentos emocionais, como tinha prometido que ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Disse que ele tinha chorado quando ela hesitou em vender a casa, que tinha dito que era a única chance dele na vida, que sem esse dinheiro ele jamais conseguiria sair da casa dela. Eu estava dividido entre a raiva e a tristeza. Raiva do meu irmão, que tinha manipulado nossa mãe de forma cruel. Tristeza por ela, que aos 68 anos estava sem casa, sem dinheiro, sem perspectiva. E uma culpa terrível por não ter percebido o que estava acontecendo antes de ser tarde demais. Nos dias seguintes, tentei rastrear meu irmão. Liguei para todos os amigos comuns, procurei nos lugares que ele costumava frequentar. Nada. Ele tinha simplesmente desaparecido. Suas redes sociais estavam desativadas, o celular fora de área. Era como se tivesse evaporado junto com os R$ 400.000 da nossa mãe. Foi quando uma prima distante me ligou com uma informação que me deixou ainda mais furioso. Ela tinha visto meu irmão em um shopping de São Paulo, bem vestido, com uma mulher que não conhecia. Eles estavam saindo de uma loja de roupas caras, carregando várias sacolas. Quando ela tentou cumprimentá-lo, ele fingiu que não a viu e se escondeu atrás de uma coluna. A descoberta mais devastadora veio 2 semanas depois. Minha mãe recebeu uma ligação do banco informando que havia movimentações suspeitas na conta onde estava o dinheiro da venda da casa. Quando fomos ao banco, descobrimos que meu irmão não tinha usado o dinheiro apenas para a startup. Havia saques em caixas eletrônicos, compras em cartão de crédito, transferências para contas que não conseguimos identificar. Dos R$ 400.000, apenas 80.000 tinham sido realmente investidos no negócio. O resto tinha sido gasto em coisas pessoais, roupas, eletrônicos, restaurantes caros, viagens. Minha mãe quase desmaiou quando o gerente mostrou os extratos. Ela repetia sem parar que não podia acreditar que o próprio filho tinha roubado dela. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia processar meu próprio irmão por apropriação indébita. Minha mãe implorou para eu não fazer isso, disse que ele era apenas um jovem que tinha cometido um erro, que ainda havia tempo para lhe devolver o dinheiro. Mas eu sabia que se não fizesse alguma coisa, ele ia continuar achando que podia se aproveitar da bondade dela. Contratei um advogado e começamos a reunir as provas.
Extratos bancários, comprovantes de transferências, prints de conversas. Tudo estava documentado. O advogado disse que tínhamos um caso forte, que era possível recuperar pelo menos parte do dinheiro através de uma ação judicial. Mas a parte mais difícil não era o processo legal. Era lidar com a devastação emocional da minha mãe. Ela envelhecia visivelmente a cada dia, caminhava curvada, falava pouco. Sentia vergonha de contar para os amigos o que tinha acontecido. Dizia que era culpa dela, que deveria ter sido mais esperta, que merecia o que tinha acontecido. Eu a levei para morar comigo temporariamente. Minha esposa foi incrivelmente compreensiva, ajudou a montar um quarto para ela, fez de tudo para que se sentisse bem-vinda. Mas minha mãe estava claramente deprimida. Passava horas olhando fotos antigas da casa, lamentando ter perdido o lugar onde tinha vivido os melhores momentos da vida. 3 meses depois do desaparecimento, meu irmão finalmente deu sinal de vida. Mandou uma mensagem longa e dramática, pedindo perdão, dizendo que tinha entrado em depressão, que não conseguia enfrentar o que tinha feito. Dizia que estava em tratamento psicológico, que queria devolver o dinheiro, que só precisava de um tempo para se organizar. Minha primeira reação foi de alívio. Talvez ainda houvesse uma chance de resolver tudo em família, sem precisar ir à justiça. Mas quando li a mensagem com mais calma, percebi que era apenas mais uma manipulação. Ele não dava nenhum prazo concreto, não apresentava nenhum plano real de devolução. Eram apenas palavras bonitas para ganhar tempo. Respondi que precisávamos conversar pessoalmente, que ele deveria voltar e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ele disse que estava morando em outra cidade, que não podia viajar por questões de saúde mental. Quando insisti, ele parou de responder novamente. Era sempre a mesma história, promessas vagas seguidas de silêncio. Foi nessa época que descobri algo que me deixou ainda mais revoltado. Através de uma amiga em comum, soube que meu irmão não estava em depressão nem em tratamento. Estava morando em um apartamento caro em São Paulo, bancado por uma namorada rica que ele tinha conhecido. Ela não sabia de nada sobre a situação com nossa mãe. Pensava que ele era um empreendedor bem-sucedido. A descoberta de que ele estava vivendo bem às custas de outra pessoa, enquanto nossa mãe sofria as consequências dos seus atos, me deixou fora de mim. Decidi que era hora de agir. Consegui o endereço dele através de redes sociais e fui até São Paulo no fim de semana. Quando toquei a campainha do apartamento, foi a namorada dele quem atendeu. Uma mulher bonita, bem vestida, que obviamente tinha dinheiro. Quando me apresentei como irmão dele, ela ficou animada, disse que tinha ouvido falar muito de mim. Ele tinha contado que éramos muito próximos, que eu apoiava totalmente os projetos dele. Quando meu irmão apareceu na porta, ficou branco como papel. Tentou disfarçar, me abraçou como se estivesse feliz em me ver, mas eu sentia sua tensão. Pedi para conversar com ele a sós, mas ele insistiu que podíamos falar na frente da namorada. Disse que não tinha segredos com ela. Foi quando contei toda a verdade. Sobre a venda da casa, sobre o dinheiro desviado, sobre nossa mãe morando na minha casa porque não tinha mais onde ficar. A namorada foi ficando cada vez mais pálida conforme eu falava. Ela olhava para meu irmão esperando que ele desmentisse alguma coisa, mas ele apenas ficava em silêncio. Quando terminei de contar, ela explodiu. Disse que se sentia enganada, que não podia acreditar que estava sustentando alguém que tinha roubado da própria mãe. Disse que ele tinha contado que nossa mãe era rica, que tinha vários imóveis, que não precisava de ajuda. Que a startup tinha fechado porque os investidores tinham desistido, não porque ele tinha gastado o dinheiro em outras coisas. Meu irmão tentou se defender, disse que ia explicar tudo, que estava passando por um momento difícil. Mas a namorada já estava colocando as coisas dele em sacolas, pedindo para ele sair do apartamento. Ela estava visivelmente abalada, repetia que não podia confiar mais nele. Quando saímos do prédio, meu irmão finalmente desabou. Chorou como uma criança, pediu perdão, disse que não sabia como as coisas tinham chegado naquele ponto. Contou que no início realmente acreditava na startup, que pensava que daria certo. Mas quando percebeu que não ia funcionar, entrou em pânico e começou a gastar o dinheiro em outras coisas, pensando que arranjaria uma forma de repor depois. Disse que conheceu a namorada em um bar caro, que mentiu sobre sua situação financeira para impressioná-la. Que cada mentira levava a outra mentira maior, até que ele não conseguia mais voltar atrás. Que tinha vergonha de enfrentar nossa mãe e admitir o fracasso. Por um momento, senti pena dele.
Era meu irmão mais novo, sempre tinha sido irresponsável, mas nunca pensei que fosse capaz de algo assim. Mas então lembrei da minha mãe, da depressão dela, de como ela se culpava pelo que tinha acontecido. A pena se transformou em raiva novamente. Disse que ele tinha duas opções: ou voltava comigo naquele momento para conversar com nossa mãe e começar a resolver a situação, ou eu continuaria com o processo judicial. Ele escolheu voltar. A viagem de volta foi uma das mais tensas da minha vida. Ele chorava, eu dirigia em silêncio, pensando em como ia ser o encontro entre ele e nossa mãe. Quando chegamos em casa, minha mãe estava na cozinha preparando o jantar. Quando viu meu irmão, ficou paralisada. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, então ela começou a chorar. Não era choro de raiva, era choro de alívio. Mesmo depois de tudo o que ele tinha feito, ela ainda amava o filho e estava feliz em vê-lo. A conversa que tivemos naquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Meu irmão contou toda a verdade, assumiu todos os erros, pediu perdão 1000 vezes. Minha mãe o perdoou imediatamente, disse que o importante era que ele estava bem, que estava vivo. Eu não conseguia entender como ela podia ser tão generosa depois de tudo. Meu irmão se comprometeu a devolver o dinheiro, mas não tinha como fazer isso imediatamente. Disse que ia procurar emprego, que ia vender tudo o que tinha comprado, que ia pagar em parcelas. Fizemos um acordo. Ele teria 2 anos para devolver pelo menos a metade do valor e, em troca, eu não seguiria com o processo. Nos meses seguintes, ele realmente fez um esforço. Conseguiu um emprego em uma agência de design, alugou um quarto pequeno, vendeu o carro que tinha comprado. Todo mês ele depositava uma quantia na conta da nossa mãe. Não era muito, mas era alguma coisa. Ela ficava emocionada a cada depósito, como se fosse uma prova de que o filho estava mudando. Eu, por outro lado, estava cético. Conhecia meu irmão há muito tempo, sabia que ele era bom em fazer promessas, mas péssimo em cumpri-las. Além disso, no ritmo que ele estava pagando, levaria mais de 10 anos para devolver tudo. Minha mãe estaria com quase 80 anos quando recebesse o último centavo. Então aconteceu algo que mudou tudo. Minha mãe recebeu uma ligação de um corretor de imóveis. Ele disse que tinha um cliente interessado em comprar a casa que ela tinha vendido e que estava disposto a pagar 20% a mais do que o valor que ela tinha recebido. Aparentemente, a região tinha valorizado muito nos últimos meses. Inicialmente, ela ficou deprimida com a notícia. Disse que era irônico, que se tivesse esperado alguns meses poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Mas então tive uma ideia, e se conseguíssemos comprar a casa de volta? Com o valor atual, ela teria um lucro considerável. Seria uma forma de recuperar não apenas o dinheiro, mas também a casa onde ela tinha sido feliz. Fiz os cálculos e descobri que seria possível. Se ela usasse o dinheiro que meu irmão já tinha devolvido, mais algumas economias que eu tinha, conseguiríamos financiar a compra. Seria apertado, mas daria certo. Quando contei a ideia para ela, seus olhos brilharam pela primeira vez em meses. Ligamos para o corretor e descobrimos que a pessoa que tinha comprado a casa estava mesmo querendo vender. Tinha comprado como investimento, nunca tinha morado lá. Quando explicamos a situação, ele ficou comovido e concordou em vender pelo preço que minha mãe tinha recebido originalmente. Disse que não parecia certo lucrar com a desgraça de alguém. O processo de compra foi rápido. Em 3 semanas, minha mãe tinha a escritura da casa de volta. Quando entramos juntos pela primeira vez, ela chorou de alegria. Disse que nunca pensou que fosse possível voltar para casa. Que tinha aprendido a valorizar o que realmente importava na vida. Meu irmão ficou emocionado quando soube da notícia. Disse que se sentia aliviado, que finalmente via uma luz no fim do túnel. Continuou pagando as parcelas religiosamente e com o tempo nossa relação foi se normalizando. Não voltamos a ser próximos como antes, mas pelo menos conseguimos conviver civilizadamente. Hoje, 2 anos depois, minha mãe está vivendo novamente na casa amarela com o portão verde. Ela repintou tudo, reformou o jardim, voltou a receber os amigos para o café da tarde. Está mais feliz do que eu havia há anos. Diz que passou por tudo isso para aprender a valorizar o que realmente importa. Meu irmão terminou de pagar a dívida no mês passado. Cresceu muito com a experiência, está mais responsável, mais maduro. Ainda não conseguimos recuperar completamente a confiança, mas estamos caminhando nessa direção. Ele visita nossa mãe todo fim de semana, ajuda com as compras, com os consertos da casa.
Aprendi que família é complicada, que amor nem sempre é suficiente, mas que às vezes é tudo o que temos. Que pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências dos seus atos. Que é possível perdoar sem esquecer, reconstruir sem apagar o passado. A casa não é mais apenas uma casa. É um símbolo de resistência, de segunda chance, de amor incondicional. Toda vez que vejo aquele portão verde, lembro que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente vale a pena. E que, com um pouco de sorte e muito esforço, é possível reconquistar os sonhos que pensávamos ter perdido para sempre.